Aleluia, glória a Deus. Amados, quem está visitando a gente pela primeira vez, levanta a mão, deixa eu ver quem é. Amém, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu os convido a vir mais vezes estar conosco e conhecer, ter a oportunidade de conhecer o que eu conheci alguns anos atrás e que mudou a minha vida, que foi Jesus e sua palavra. Glória a Deus. Levanta sua mão para cá, só mais um minuto, por favor. Senhor Jesus, aqui nós estamos, Senhor, entre irmãos, querendo ouvir, ó Deus, a tua palavra, que o Senhor venha nos falar, Pai. Tenha liberdade, Senhor, de trazer nessa noite tudo que o Senhor desejar, Pai. Que seja para nos exortar, que seja para nos alegrar, enfim, tenha total liberdade, Pai, para fazer aqui aquilo que o Senhor já escreveu que vai acontecer nessa noite. Amém, glória a Deus. Senta aí, meu irmão, senta aí. Glória a Deus, é um privilégio estar aqui nessa quarta-feira. Eu acho que a última vez que eu ministrei na quarta-feira aqui deve ter sido em fevereiro ou março, e o tempo passa, e agora eu estou aqui, já estava com saudade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo tem um propósito de estar aqui nessa noite. Eu estava ali atrás, os três irmãozinhos ali, estavam ali olhando, o outro já foi lá, entra para dentro, não é por acaso. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, mas como é que você sabe quando o Espírito Santo fala ao teu coração? Ele fala ao teu coração quando você está atento em tudo que já está acontecendo, e alguma coisa vai te tocar como se fosse uma ferroada. Opa, isso aqui é para mim. Opa, isso aqui também é para mim. Pode acontecer também que você esteja passando por alguma situação e você veio em busca de uma palavra, e a Bíblia por si só, ela vai falar com você. Então, se você veio aqui também em busca disso, fique atento e não despreze aquilo que o Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida hoje. Mas é importante que você procure todo instante, todos os dias, ler a palavra, fazer uma meditação na palavra, buscar a orientação na palavra, para você usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você, na íntegra, na plenitude. Eu quero que você abra a tua palavra lá em Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus capítulo 7, e vou te fazer um convite e também um desafio. Se você daqui até domingo, uma única vez por dia, ler o capítulo inteiro do Mateus capítulo 7, você vai ver quantas revelações ele tem para você, e em todas as áreas da sua vida. Fazendo uma reflexão, e eu mandei como um post no nosso grupo, parte dessa palavra. Desde ontem Deus veio falando em meu coração, e assim, eu não seguro as coisas só para mim, eu procuro dividir tudo que Deus me dá, e essa palavra é uma delas, porque ela não foi falada só para mim, mas ela foi falada para mim, falar para vocês o que Ele tem para falar nessa noite. Amém? Eu quero que vocês prestem atenção, porque no meio dos diversos versículos, vai ter um que ele vai começar a falar das coisas pesadas e erradas que nós fazemos. Depois ele vem e fala: ô filho, eu sou teu pai. Mais adiante ele fala: ó, antes de você ficar falando dos outros, olha para dentro de você mesmo primeiro. Numa quarta fase ele fala: ó, eu tenho algo bom para você, porque você é meu filho e eu sou teu pai. E no final ele vai falar para você: ó, eu tenho coisas boas para você, mas já vou deixar claro, a porta é estreita e o caminho é difícil. Ele deixa claro. Então, durante a semana,
procura pegar essa palavra até domingo, uma vez por dia, medita nessa palavra, porque além do que você vai ouvir aqui hoje, Deus tem muito mais para revelar para você, fora daqui, amanhã, lá na tua casa, lá no teu trabalho, amém? Glória a Deus. Então lá em Mateus, no capítulo 7, diz assim: não julgueis, para que você não seja julgado, pois com o critério com que você julga, você será julgado, e com a medida que você usar para medir outras pessoas, igualmente você será medido. Porque você não repara no cisco porque você repara no cisco do olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho? E como pode dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu próprio olho? E aí ele vem mais apertado, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, tira primeiro o cisco do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisoteiem e voltando-se vos façam em pedaços. Essa é uma primeira parte. Então nessa primeira parte ele está chamando a nossa atenção, no versículo 1 e no versículo 2, ele está falando de algo que ocorre basicamente todos os dias no nosso meio. Todos os dias nós temos opinião para dar. Todos os dias nós conseguimos e expressamos sobre a vida de pessoas, querendo julgar a vida daquelas pessoas. Olha como ele faz tudo errado, olha como ele faz, não dá nada certo, olha a vida daquela pessoa, olha a vida de cicrano, olha a vida de cicrano, se fosse eu era diferente. A palavra aqui, não sou eu, está falando, para, de uma vez por todas, para de julgar. Para de julgar as pessoas, para de falar das pessoas. E isso me deixa muito feliz, sabe por quê? Porque quando eu conheci esse Jesus, ele não quis me julgar. Quando eu conheci esse Jesus, mesmo fazendo as atrocidades que eu fazia no passado, ele não levou em consideração. Então, se ele não leva em consideração, eu tenho que agora tomar uma ciência e falar: poxa, no mínimo que eu tenho que fazer é também parar com essa situação, de ficar observando as pessoas e procurar os erros das pessoas, porque é muito fácil você encontrar erro nas pessoas, e é mais fácil ainda você falar sobre o erro dessas pessoas para outras pessoas, mas não é isso que ele quer, não é isso que ele tem para você. Volto a dizer e vou dizer sempre: o Evangelho é prático. A Bíblia nos convida todo dia, vamos praticar. A primeira coisa que ele está falando para a gente praticar: para de julgar a vida das pessoas. Só que, isso eu estou falando no verso 1 e verso 2, só que no verso 3, ele já fala: uma coisa é olhar para fora, olhar a vida dos outros. Versículo 1, versículo 2. No versículo 3 ele fala: ei filho, olha para você primeiro, como é que você está? Como é que está a sua vida? A sua vida também está em ordem? Ele está falando: tira primeiro o cisco que está dentro do teu olho, para depois você querer tirar o dos outros, porque enquanto você não tirar o seu, o que você quer tentar tirar o cisco do outro? Se no primeiro momento então ele está fazendo uma observação para fora, aqui ele faz uma observação para dentro. Como é que está a sua vida? Eu amo a palavra porque o que a irmã pregou aqui no dízimos e oferta, ela tem um vínculo direto com essa palavra. O que é que não está dando certo na tua vida? Por que determinadas coisas da sua vida não vai para frente? Parece que tem alguém segurando o calcanhar para não ir para frente. Você se esforça, e não é por falta de esforço, você esforça, você trabalha, mas alguma coisa está acontecendo que não vai.
E é importante que você tenha essa ciência e dá uma parada na sua vida para verificar: peraí, Senhor, o Senhor está falando de mim, né? Porque uma parte da minha vida também está assim. Então para, literalmente para, senta num ambiente calmo, tranquilo. Espírito Santo, em nome de Jesus, me ajuda a enxergar, olha, tirar o cisco, enxergar o que eu não estou conseguindo, para ver o que eu preciso reconhecer que não estou fazendo certo, para que eu possa corrigir isso, e então fazer o correto. Porque quando eu faço o correto, isso agrada a Deus. Quando agrada a Deus, eu vou para a plenitude. Aí eu vou para a plenitude. Mas eu preciso olhar para dentro. Imagina você visitando a casa de qualquer pessoa, seja nível pobre, médio, seja milionário. Você sempre tem um comentário a fazer. O copo lá é um copo de plástico, copo de escola. Ou aquele copo lá parece um copo de cristal. Sempre tem. Mas o convite de Deus nessa noite não é para você ficar olhando isso, é para você olhar dentro de você. Dentro de você. E se você não consegue fazer isso, peça ao Espírito Santo, que Ele está aí dentro de você, e Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar onde é que está a falha. E não estou dizendo para você que quando você consegue enxergar é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Você quer ver um exemplo na prática? E o que eu estou falando de mim também, para mim também. Alguém de alguma forma meio que distrata você, o comportamento desequilibra, você começa a falar alto, por exemplo, com a sua esposa, já mudou o clima, perdeu o dia. Isso pode acontecer? Isso acontece, mas eu me deixo levar, e quando eu tenho consciência, quando isso vai acontecer, eu tenho que segurar a língua. Homens, fala para a donzela de vocês: eu vou ficar quieto, porque não vai dar certo, eu vou começar a gritar, e eu vou ter que ganhar essa briga, porque eu sou macho, e macho alfa, não é? Geralmente é assim. Para. E mulheres, vou te dizer uma coisa para vocês, não é culto de casais, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você vê o marido atiçado, e ele querer ficar quieto, deixa ele quieto, não provoca mais o homem. Para quê? Deixa quieto ele lá. Eu ainda vou comprar lá em casa uma bacia, porque eu ainda sonho em receber uma massagem dos meus pés, e vai acontecer. A palavra tem poder e vai acontecer, não é verdade? Mas eu estou dando um exemplo prático. No trabalho, alguém que está falando mal de você por trás, você vai confrontar essa pessoa? Não faça isso. Usa sabedoria, como foi falado em Provérbios. Usa sabedoria. Deixa que Deus tome conta das coisas. Você não precisa justificar nada. Você tendo a razão, você não precisa justificar nada. Cristo vai justificar para você. Mas, de novo, para de olhar para fora, para de olhar os outros, para de olhar o problema dos outros. Arrogante é quem faz isso. Gente que acha que está lá em cima, que consegue olhar aqui e ver o problema de todo mundo, que faz isso. Você não precisa fazer isso. Olha aqui dentro de você, veja no que precisa melhorar, e quando você conseguir enxergar isso, o Espírito Santo vai te auxiliar nessa melhora. Todo mundo aqui, assim como eu, e eu diferenciadamente, estão careca de saber. Por exemplo, Pedro andou com Jesus todo o tempo. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Mas Pedro converteu, sabe quando? Quando Jesus estava prestes a morrer. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Pedro se converteu quando Jesus estava prestes a morrer. Naquela véspera, o filho pródigo diz que quando ele teve um encontro com ele mesmo, e ele enxergou: caramba, eu passando fome e necessidade na casa do meu pai, o meu servo tem coisas melhores do que eu aqui junto com os porcos. E a palavra fala: e caindo em si. Quando diz caindo em si,
significa que a parte de consciência dele veio à tona. Poxa, eu não preciso viver assim. Então assim mesmo também é a gente olhar para dentro, porque a gente consegue saber onde que a gente precisa melhorar. Os tolos não reconhecem que precisa melhorar, mas os sábios sabem que precisa melhorar. E muitas vezes, se você, por algum motivo, eu não estou conseguindo enxergar, peça para quem está do seu lado, mas sem julgamento. Varão, pega a patroa lá num dia, põe as crianças para dormir mais cedo, chama a patroa, senta aqui, amor. Amor, vou te fazer uma pergunta, não vou reclamar, não vou fazer cara feia, não vou fazer nada. Fala para mim, no seu ponto de vista, quais são as coisas que eu preciso melhorar. E deixa ela falar 1, 2, 5, 10, de repente tem uma folha virada, né? E não fala nada, nem faz cara feia, porque de repente tudo aquilo dali é uma verdade que você não está conseguindo enxergar. Mas para isso vocês precisam sentar, como pessoas maduras, como filhos maduros, e saber ouvir. E depois que você pegou essa folha, aí você faz sem ironia, já estou te ensinando. Você pega uma outra folha e fala: amor, agora eu que vou escrever de você, tá? Não fica zangada não. E faz isso também, e vai fazer um encontro de contas, melhor dizendo assim. Mas faça, numa conversa madura. E aí você vai ver que de repente algumas coisas na lista de prioridades, se for 10 coisas que você precisa mudar, vai para prioridade. O que é mais urgente, importante e impactante, começa por ali. De repente você não sabe que você só fala gritando, e a esposa sua ou o marido não é surdo, não precisa gritar, nem você precisa falar, só faz assim, ó. Fala mais baixo, vamos conversar, eu quero te ouvir, não é verdade? Ou então compra uma caixa de bombom, quando você vê que a coisa está, você pega um bombonzinho, está aqui, amor, põe na boca aí, porque aí fica, né, a boca fica mais quieta, o ouvido para ouvir, a coisa flui. Então, olhar para dentro é muito importante e necessário. Eu falei para você do verso 1, 2 e 3, agora, eu preciso que você não perca o versículo 7, talvez seja o mais importante, eu considero todos importantes, mas o versículo 7, meus amados, é o que vai falar com muitas pessoas nessa noite. O versículo 7, olha para mim só um pouquinho. O versículo 7 fala assim, Jesus falando: peça que você vai ter, busque que você vai encontrar, bata que vai se abrir. Algumas pessoas estão passando por situações aqui, e veio aqui atrás de uma resposta. Aqui está a resposta. Ela pode não estar escrita da forma que você quer, mas ela está escrita biblicamente falando: ó, o que você tem buscado, você vai encontrar. Aquilo que parece estar preso, aquelas portas que parecem estar fechadas, eu estou abrindo. Mas o primeiro que ele fala é: peça, fale, pronuncie o que você está buscando, porque isso vai se materializar, segundo a mim, não, segundo essa palavra. Mas eu acho que eu estou perdido. Só de você achar que está perdido, você está perdido. Mas a palavra está falando nessa noite, ó, peça, busque e bata. Se você pegar esses 3 verbos e fazer uma reflexão sobre ele, você poderá então fazer um casamento de informações. O que está faltando na minha vida? O que eu preciso buscar para que aconteça na minha vida? O que precisa ser aberta na minha vida? E a palavra dá essa resposta. Jesus está falando para você hoje à noite. Quem busca, acha. Quem pede, vai receber. E para quem estiver batendo, as portas vão se abrir. Não sou eu que estou falando, meu amado, a palavra diz isso. Eu falei para vocês que quando o Espírito Santo fala, dá uma fisgada no teu coração, assim como deu no meu. Eu já li essa palavra inúmeras vezes, mas ontem, fazendo uma reflexão nela,
ela falou muito comigo. E se as bênçãos vêm para mim, eu quero que as bênçãos que venham para mim também venham para vocês. Porque se eu estou embasado na palavra, e isso tem funcionado, eu quero que em nome de Jesus funcione na vida de vocês, em todas as áreas. Mas em nome de Jesus, entenda isso, peça. E para pedir, você tem que falar. Todo dia, quando eu chego do trabalho, a minha esposa já sabe, que é no final de tarde, a gente tem um hábito que a gente gosta muito: tomar um cafezinho, eu e ela. É o momento que a gente consegue parar. Geralmente ela do meu lado, na frente, o João aqui, e a gente começa. Mas eu já peço para ela: amor, faz aquele cafezinho. Aí ela faz com todo carinho. Meu trabalho é de levar o pão de queijo, né? Isso é mais caro para mim, mas tudo bem. Mas a gente tem esse prazer de estar junto naquele momento. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês em relação ao pedir, ao buscar e a bater. Ontem à noite teve as encontradas aqui, um encontro maravilhoso junto das mulheres. Mulheres, se vocês não estão participando ainda, participe, que é bênção na vida de vocês. Então venha, já estou convidando de antemão. Então a minha esposa veio para cá e ficou eu e o meu filho João no sofá. E esse clima atual, ele está úmido e está ventando um pouco. E onde eu moro, venta um pouco. Eu apaguei a luz, deixei uma luz da cozinha acesa, e eu comecei a orar ao Senhor. Era aquele momento que era só eu, João e ele. Televisão desligada, não tinha nada de internet, nada. Só que a minha oração foi uma oração mais prolongada, mas foi uma oração de agradecimento. Eu não sei como foi a tua infância. Talvez a sua infância foi na ausência de um pai, de uma mãe. Talvez a sua infância foi uma infância um pouco conturbada, de extrema dificuldade, ou não, eu não sei. Mas a minha oração foi de agradecimento. E eu coloquei a minha memória, desde quando eu pude trazer do mais criança possível. Desde quando eu consegui fazer o meu primeiro nó no cardaço de um sapato, que eu até hoje tenho desse tamanho, está guardado lá. A minha mãe, minha avó, enfim, guardou. Eu já tenho ele lá. Eu lembro isso. E eu comecei a agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Eu trouxe à memória todas as vezes que eu passei por risco de vida. Porque criança, ainda mais na beira de mato, meu irmão, era chuva, era enchente, a gente mergulhava, saía do outro lado, para morrer daqui para ali, e não está nem aí. A gente atravessava esse lago ali da Assembleia Legislativa, de ponta a ponta, isso com 11, 12 anos, coisa que eu não faço isso jamais. Das vezes que eu quase morri afogado no Rio Goiabá, entre outras coisas, eu comecei a orar agradecendo pelos livramentos, desde a minha infância. Aí fui para a minha juventude, das coisas que eu aprontava, que não me alegra, não me orgulho, mas Deus continuou ali me honrando, Deus continuou ali me abençoando. Depois eu fui para a fase adulta, já com mais um pouco de maturidade, mas assim, os 2 pés e as 2 mãos lá fora, fazendo de tudo que você possa imaginar. Mas Deus ali, tendo paciência comigo ainda. E aí a palavra fala, né, que Deus escreveu, me chamou pelo nome, me pegou pela mão, e esse sou eu. Ele só não pegou pelo meu cabelo, mas Ele me pegou e tirou de lá e colocou no lugar. Mesmo fazendo N coisas erradas, levando tiro, sim. Já corri, bala comida, e arame farpado não me pegava, certo? E Deus honrando, mesmo não conhecendo Ele como eu conheço, até o dia que eu tive esse encontro com Ele. E aí Ele falou: Márcio, durante todos esses anos eu te livrei, né? Agora, por favor, sossega, vem comigo, assim como Ele fez com os apóstolos. Vem comigo, vou fazer você um outro homem. E essa mudança, essa constante, vem sendo todos os dias. Só que mesmo eu não o conhecendo, lá na minha final da adolescência,
eu sempre falava, eu já tinha algumas coisas que eu queria, e eu falava para ele, daquele jeito: Senhor, vou farrear bastante, com 30 anos eu quero casar. Já dava ordem para Deus: vou farrear bastante, com 30 anos eu quero casar. E tem mais, 30 anos eu quero ter meu meio de transporte, quero ter minha casinha, e quero estar formado. Isso eu falava com 12, 13, 14, 15 anos. Na lua de mel do meu casamento, eu já falei isso aqui, eu estava com 30 anos. O que eu falei lá, olha só, peça. Alguém que nem conhecia Cristo, 14, 15 anos, pediu. 30 anos, depois, nossa lua de mel, eu tinha exatamente 30 anos. Na nossa lua de mel, eu tinha o meu meio de transporte. Na nossa lua de mel, eu tinha meu puxadinho. E para completar, eu falei 4 itens. Na nossa lua de mel, eu já tinha formado, porque eu e ela nos conhecemos na faculdade. Namoramos, casamos, estamos aí. O que eu pedi para o pai, mesmo não conhecendo da forma que eu conheço, ele me honrou. Se ele honra um filho, olha a palavra, filho, mesmo sendo um filho que andava fazendo coisas erradas, você imagina esse pai com você querendo fazer a coisa certa? Meu Deus, é muita coisa. Mas, quando fala mais, porém, entretanto, todavia, tem alguma coisa. Tudo que ele falou, ele sustenta. Mas a importância de você, ao ler a palavra, não fica só nas palavras-chave, vá além, antes e depois. Tem o pré e o pós. E olha só o que ele fala no verso 13. Depois eu volto no 9. No verso 13. Ó, a porta é estreita. A porta, para você chegar até mim, é estreita. E a palavra fala na versão Ara, e o caminho é difícil. Quando você toma a decisão de ter uma vida com Cristo, a palavra já fala: ó, eu garanto, tudo que eu falei aqui eu garanto, mas já vai sabendo que a porta é estreita e o caminho não é fácil não, mas eu garanto que você consegue, porque você não vai estar sozinho, porque você vai estar com o Espírito Santo. Ou seja, as pelejas da vida vão acontecer, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida matrimonial, seja na minha vida, na minha empresa, seja se a minha empresa quebrou, pode acontecer N coisas. E daí que eu não abro mão de Cristo. Eu não abro mão de Cristo. Porque se eu tenho o entendimento que tudo que eu tenho foi Ele que deu, se acontecer alguma coisa no meio do trajeto, Ele pode me dar tudo de novo e em dobro, como Ele fez com Jó. Estou na palavra. Então, se eu não sair na palavra, e por isso é bom você conhecer a palavra, se você não sair na palavra, você vai viver na palavra. Agora, voltando lá no verso 9. Verso 9, ele chama a sua atenção, o que um pai quer para o filho. E você pai, e você mãe, o que você quer para o filho? No início aqui do culto, eu lá atrás, eu estava dando uma risada, de alegria, porque eu vi um processo aí de mais de 15 anos, eu acho, um filho tocando um violão, para uma mãe cantar uma canção. Para quem conheceu o menino quando ele nasceu, e vê agora os frutos que ele está dando, junto com a mãe, que é um privilégio, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque geralmente filho não quer acompanhar pai com mãe não. É verdade ou não é? E olha só esse encontro. É bênção. Agora, será que ela não pediu isso para Deus? E se pediu, deu certo. E se dá certo para ela, e ela não é melhor que ninguém,
vai dar certo para você. Estou afirmando, vai dar certo para você. Desde que, como diz a irmã que falou ontem, esteja conectado com Cristo, vai dar certo, porque a palavra me fala isso. E o que o pai quer? O pai fala no verso 9, olha, que pai, quando o filho pede um pedaço de pão ou peixe, ele vai dar pedra ou escorpião? Não vai. Se eu sei que é ruim, não dá, por que que Deus daria para você? Não dá, não dá. Você é pai, você sabe que você quer o melhor para o teu filho. Se você tiver condições, você vai comprar o melhor alimento, o melhor iogurte, o melhor arroz, sei lá, o melhor plano de saúde, para não necessitar, e não estou aqui falando mal, mas das filas que a gente enfrenta no SUS. Você é pai, você quer isso. Se você, humano, que tem o Espírito de Deus dentro de você, sabe diferenciar isso, você imagina Deus que é totalmente Espírito e é Pai, e é Ele que te criou, e é isso que Ele tem para você. Mas para isso você tem que reconhecer, eu sou teu filho, e viver como filho. E para viver como filho, filho obedece pai e mãe. Então obedeça ao teu pai, porque ele tem as melhores oportunidades para você. Mas ele já fala, venha comigo, mas não vai ser fácil. Quando eu decidi ir para Cristo, primeiro que me abandonou foi a família, literalmente, a família abandonou, porque a minha casa era uma casa que todo final de semana tinha festa, lambadão. Então, gente, o povo até, os vizinhos reclamavam que o som era no último e o torava, e tinha piscina e era todo mundo seminu lá. Falei, primeiro que me abandonou foi a família, segundo que me abandonou foi os amigos, basicamente todos, mas eu não desisti, e descobri que meu amigo maior é o Espírito Santo. Descobri que eu tenho um pai maior, que é o Pai Celestial, que não me abandona, que em todas as minhas situações Ele estava comigo. Inclusive, a minha conversão faz parte da história de um acidente, desse último acidente, fazendo um motocross, eu arrebentei 4 fios de arame farpado no pescoço, junto à moto. Desmaiei, fiquei desacordado. Quando eu acordei, tinha ambulância, polícia, só não tinha minha mulher lá, porque estava em outro lugar. Estava lá, não quebrei um osso, mas perfurei o pescoço, a cara ficou totalmente deformada, mas Deus me honrou mais uma vez. Aí eu falei, agora chega, né? Eu não sou gato para ter 7 vidas, então sosseguei, mas Deus honra. A partir daí a minha vida começou a mudar, chegada do meu filho, e estou nessa busca diariamente. O diabo confronta. Eu falei para você que a porta é estreita e o caminho é difícil. Hoje nós detectamos que o meu filho está com pedra na vesícula, e ele não sabe nem falar onde é que está a dor, porque ele é deficiente. Hoje a minha esposa está ali com febre, e mesmo assim nós não dobramos para o diabo, porque quem cuida de nós é Deus, e a palavra dele diz lá em Isaías, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Então pode até aparecer lá no raio-x um monte de coisa, mas a palavra fala que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas misérias e todas as nossas tristezas. Então eu só tenho o que agradecer. E aí, como diz o Marcelo, para parecer que está finalizando, lá no verso 16, a palavra diz: pelos frutos vocês serão conhecidos. Pelo fruto vocês serão conhecidos. Então, qual fruto tem exalado de você? Qual fruto sai de dentro de você e pode ser disponibilizado para outras pessoas? Porque o fruto
não é exclusivamente para você. De uma semente de manga vai nascer um pé de manga. Desse pé de manga, numa única estação, e nós temos na época dela, vai dar centenas de manguinhas, que pode ser disponibilizado para dezenas de pessoas. Eu acabei de dar um exemplo aqui, um menino tocando, ele é o fruto de uma árvore. O seu filho também é um fruto de você, e você é o fruto de alguém. Eu estou dando exemplo de filho, mas existem outros frutos que o Espírito Santo quer exalar de você, através de você, para que esses frutos sejam disponibilizados para outras pessoas, porque senão a sua vida não tem mais sentido. Porque se fosse para você viver sozinho e isolado, você nem estaria aqui. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que você tem um pai que cuida de você, que você precisa conhecer o caráter desse pai, bondoso, amoroso, paciencioso, que você precisa conhecer a você mesmo, e aquilo que não agrada ao pai, tira de você, para que você possa se tornar uma nova criatura, para que você possa se tornar filhos. E esse mesmo pai está falando para você hoje: você tem me buscado, agora é a hora de você praticar essa palavra. Peça, porque você vai receber. Busque, porque você vai achar. Bata no que parece estar fechado, porque a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma, e as portas serão abertas naquilo que é necessário para você. Nem sempre é o que você está visualizando, mas Deus vai colocar o que você precisa, exatamente isso, seja na sua área ministerial, porque geralmente ministério é a última coisa que a gente pensa, né? A gente pensa trabalho, sucesso, um monte de coisa, mas não se esqueça que se você não estiver conectado com o ministério, que é aquilo que Deus chamou você para fazer, não tem como você dar o fruto. O fruto começa aqui, porque daqui você se alimenta, aqui você é regado. Para quê? Para alcançar, para que seus frutos alcancem lá fora, como se fosse uma extensão de uma mangueira, para que os frutos caiam lá fora, para que sejam tocados nas vidas de pessoas, e Deus vai usar você e a mim para que isso aconteça. Amém? De tudo que foi falado, meu irmão, tenha um olhar para dentro, para de falar dos outros, conecte-se com Deus, vai buscar, pedir e bater. Entenda que você é filho. E para finalizar, não está aí nesse versículo, está no versículo abaixo. Deus fala assim: aqueles que construírem a casa na rocha, será firme, nem vento, nem tempestade vão conseguir derrubar. Que rocha é essa? Essa rocha é Cristo. E eu finalizo aqui com isso. De tudo que você precisa guardar, guarde as palavras. Foi falado aqui sobre chaves. Essa é mais uma chave que você pode levar para a sua casa hoje, que poderá transformar a sua vida. Eu não posso fazer nada por você, a não ser de jogar a semente. Agora, o que você vai fazer com essa semente eu não sei, mas eu sei que essa semente está enraizada dentro de mim, e os frutos já começaram e já estão no ponto de colher na minha vida. Assim eu profetizo na sua vida, que os frutos já vão estar no tempo de maturação para ser colhido por pessoas, porque é isso que Deus quer, que filhos
sejam herdeiros e co-herdeiros do Pai. Amém? Fica de pé, meu irmão.